Magnífico dia, amados. Que a paz e o amor do Altíssimo nos sejam presentes hoje no nosso coração, na nossa mente e na nossa lente, nos direcionando e capacitando a fazer o nosso melhor para Deus e para o próximo. Amados, a minha voz está um pouco diferente hoje porque eu amanheci com uma garganta inflamada, mas nada que atrapalhe o nosso estudo. Neste capítulo, amados, Paulo se apresentará à igreja e os ministros como servos de Jesus. Argumentará que se deve fazer distinção entre um servo e outro, porque todos os servos são do mesmo Deus. Usando ele e Apolo como exemplo, mais uma vez, o apóstolo lista as adversidades enfrentadas por eles na pregação. Paulo explica aos membros o papel no evangelho dos missionários e que a habitação do Espírito está presente nas congregações e que os membros não devem vangloriar-se do que são, sabendo ser sempre humildes, não rogando para si glória alguma. Ele advertiu dos iníquos que buscam influenciá-los e a evitar suas práticas imorais e filósofas sem sentido da época. Seu ensino sobre os cristãos carnais mostra que não importa o quão espiritual se possa ser, inveja e divisões destroem a obra do Evangelho. Os servos apenas semeiam e regam, mas Deus é quem dá o crescimento. Jesus é a pedra fundamental. O mundo não tem sabedoria. A direção do Espírito, sim. Portanto, a loucura para o mundo é para Deus sabedoria. Eu convido você para ler e compreender 1 Coríntios, capítulo 4. Ministros de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Advertência contra a arrogância. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. E quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs como últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Admoestação de pai espiritual. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar,
Mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, pois, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Conclusão, amados. Vemos Paulo exortando a igreja de Corinto sobre o peso do evangelho, que é verdadeiramente levado por ele e outros ministros, não como alguns que estavam no meio deles. Mais uma vez, vemos ele citar Apolo, nos levando a entender que não havia vaidade em Paulo, sempre reconhecendo a dedicação de outros na pregação do reino de Deus. Um dos maiores desafios dos ministros cristãos, sem dúvida, é permanecer fiel, como a Escritura exige que sejamos. Começar sendo fiel é fácil, difícil é permanecer fiel a longo prazo. E é exatamente sobre isso que o Espírito Santo está conversando conosco nesse capítulo. Sejamos fiéis. O apóstolo cita uma lista de adversidades enfrentadas por eles no desenvolvimento do Evangelho. Ao abrir o coração e falar sobre os diferentes estilos de vida, fica claro que a vida de um ministro fiel do Evangelho não é nada fácil. Ao contrário que muitos imaginam, é um desafio arriscado e realmente perigoso. Mas eis-nos aqui. E eu convido você para orar comigo em agradecimento a esse alimento tão precioso. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais este despertar, por mais esta oportunidade de ser e fazer melhor que ontem para ti e ao próximo, Senhor. Pai, te agradeço por essa palavra, que essa palavra invada o coração dos teus filhos amados, aqueles que escutam e compartilham a tua mensagem, Senhor. Realmente, a vida do cristão não é fácil, a vida de Jesus não foi, a nossa, consequentemente, não será. Mas que o Espírito Santo continue nos capacitando, nos direcionando, Pai, a sermos fiéis a Ti e à Tua palavra. Pai, afasta de todos os Teus filhos amados toda a negatividade, toda a má influência, tudo que o inimigo usa para nos desviar do Teu caminho, do Teu amor, Pai. Pai, eu te entrego cada coraçãozinho, cada familiar, cada filho amado que esteja em desafio, que esteja em dificuldade, Pai. Que teus filhos amados nunca se esqueçam que tudo é uma fase. E a mentalidade está em aprender a lição de cada fase. Nunca se esquecendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Espírito Santo, faça morada em nossos corações, em nossas mentes e em nossas lentes. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra, irmãos. Que palavra. Iniciar no Evangelho é muito fácil, né? Aquela alegria, eu sou de Cristo. Agora eu vou tocar o terror na terra. Aí passa os primeiros 6 meses. Aí as pessoas começam a te tratar diferente. Aí você começa a querer transbordar do amor de Deus e as pessoas não te compreendem e você não entende o que está fazendo de errado. Porque na realidade não está fazendo nada de errado. Diz as Escrituras que quem é de Deus te entende e quem não te entende não é de Deus.
Então, que sejamos fiéis, que a cada santo dia nos entregamos ao amor do Senhor, que a cada santo dia nós agradecemos a presença do Espírito Consolador, que é quem nos direciona, é quem nos capacita, é quem nos permite a realizar a vontade de Deus diariamente. Sejamos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.